Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, onde for. 1 Coríntios 13 é um texto da palavra que fala sobre o amor. E Nelson, segura aí, só bota no versículo 13 lá quando eu ler, porque eu queria destacar antes o 11 e o 12 que não está aí. 1 Coríntios 13 vai dizendo que ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos e dos homens, sem amor nada disso valeria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, que eu vendesse tudo que eu tenho, desse aos pobres, sem amor, nada disso teria valor algum. E Paulo vai poeticamente falando do amor de uma forma tremenda. Chega mais à frente, no versículo 11, ele tem um dos textos que eu amo esse texto pelo conceito e pelo caráter poético até desse texto. O versículo 11 diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro no versículo 12. Preste atenção nesse versículo. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Aqui ele está falando do que vai vir depois. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. E aí no versículo 13, que era o que eu queria destacar hoje aqui com vocês. Paulo diz, assim, em outras versões diz, agora, permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A fé, a esperança e o amor. Essas três virtudes, assim chamadas por muitos teólogos, é chamado da tríade das virtudes cristãs. Os teólogos chegam a fazer estudos e estudos falando da fé, da esperança e do amor. E como Paulo dá esse destaque no final desse capítulo 13, dizendo, e agora? Ele vai dizendo do amor, depois ele fala de quando eu era menino, eu pensava como menino, depois ele fala do vindouro, e ele como se ele olhasse e dissesse, olha, e agora aqui em 2016? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele repete isso em Tessalonicenses 1:3, repete isso em Tessalonicenses 5:8, repete isso em Colossenses 1:4 e 5, falando da fé, da esperança e do amor, trabalhando juntos. A fé, a esperança e o amor quase que sendo virtudes que nós precisamos como cristão, para vivermos uma vida como cristão. De que nós precisamos como cristão para enfrentarmos as lutas do nosso dia a dia. Que nós precisamos de fé, de esperança, enquanto esperamos ainda o que há de ser manifesto. Porque hoje nós vemos como um espelho borrado, mas um dia o veremos face a face e o conheceremos como por ele somos conhecidos. Não é isso que diz o versículo 12? Mas agora, enquanto essas coisas não se concretizam, enquanto nós não estamos ainda na glória, enquanto o amor não foi completamente aperfeiçoado em nossos corações, enquanto não estamos ainda vivendo a realidade da plenitude da obra de Deus, agora, hoje, amanhã, em 2016, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Queria começar pela fé. A fé é aquilo que eu acredito. É mais do que aquilo que eu acredito. A fé é aquilo que eu acredito ao ponto disso passar a dirigir a minha vida. A fé é quando o que eu acredito se torna motor da minha existência. A fé é quando aquilo que eu acredito passa a ser uma convicção tão plena que dirige meu comportamento, os meus sentimentos,
que dirige minha postura, minha atitude com o próximo, com as circunstâncias, comigo mesmo. A fé. Em Hebreus 11:1, o autor de Hebreus define fé, ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando eu digo que desejo a você e a mim um ano de 2016 com muita fé, é de vivermos a vida que Deus tem dado para a gente, mais um ano que Deus tem dado para a gente, tendo a certeza das coisas que nós não vemos, daquilo que nós esperamos, como prova daquilo que nós não conseguimos enxergar, com a capacidade de olharmos para a nossa vida, para o nosso amanhã, num olhar de fé. Pedro, 2 Pedro capítulo 1, ele diz o seguinte: por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ele vai falando de muitas coisas aqui: domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, o amor, conhecimento, virtude. Mas ele começa por onde? Ele começa por onde? No versículo 1, versículo 5. Por isso mesmo empenhem para acrescentar a sua fé. E é a partir da fé que acrescenta o conhecimento. É a partir da fé que vem a virtude, que vem o domínio próprio, que vem a perseverança. Porque o justo vive pela fé. E sem fé, como a Cris falou na oração dela, na palavra dela, e está em Hebreus 11:6, eu separei esse texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível enfrentar o ano de 2016. Nós precisamos de fé no nosso coração. A fé de que Deus existe. A fé de que Deus se importa com a gente. A fé de que Deus é real. A fé de que esse Deus é pessoal. De que Ele amou a cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A fé de que Ele foi preparar lugar e existe lugar preparado para cada um de nós. A fé de que Ele escuta as nossas orações. A fé de que o Espírito Santo até mesmo ora por nós porque nós não sabemos como orar. A fé de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e de que Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. De que Ele sabe de tudo que nós precisamos. A fé de que Ele é nosso Pai e que nós podemos orar dizendo: Paizinho do céu. A fé de que Deus nos olha por trás dos nossos pecados. Ele não nos olha com os nossos pecados na frente, Ele removeu isso na cruz. A fé de que Ele tem cuidado de nós. A fé de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. A fé de que esse Deus, Ele olha para a gente e ele sofre com a gente quando nós sofremos, porque Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus olha e chora quando nós enfrentamos lutas e batalhas na nossa vida. A fé de que esse Deus tem um chamado para a gente, de que esse Deus tem um propósito na vida da gente, e que esse tempo é um tempo de, no exercício da fé, descobrir aquilo que Deus tem para nós, descobrir qual é o chamado que Ele tem para a gente, qual é a missão que Ele tem para a gente nesta vida, qual é o sentido que Ele tem para a gente em existir mais um ano de vida. Quando dizemos: Deus, eu não quero apenas sobreviver, mas eu quero viver, e uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida alinhada com o teu coração, com a tua vontade, de que esse Deus, Ele está esquadrinhando os nossos corações, está manifestando a vontade dEle dentro de cada um de nós. A fé de que existe um Espírito Santo de Deus que habita em nós, e que Cristo o chamou de Paráclitos, porque Ele é nosso ajudante, e Ele dentro de nós, Ele produz o caráter de Cristo. Por isso podemos crer, como Paulo disse, que nós temos a mente de Cristo, de que Ele produzirá e Ele
pode produzir dentro do coração da gente amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. A fé de que esse Espírito que habita em nós, ele é capaz de produzir em nós capacidade de amar, de abraçar, de ensinar, capacidade para servir o próximo. Fé para acreditar que existe um amor que eu não entendo, um amor que está completamente fora dos meus padrões, este amor chamado graça, este amor imerecido, este amor incondicional. Difícil de encaixarmos na nossa racionalidade, ao ponto que Pedro vai mencionar sobre isso e diz que Paulo tem ensinado coisas difíceis de entender. E essas coisas difíceis que Paulo ensinava era a graça. O quão difícil entender na racionalidade humana, a nossa maneira religiosa de viver, este entendimento de que Deus nos ama, de que Deus se importa conosco, apesar de que Deus não nos olha como pecadores, embora sejamos, e Ele sabe disso, tanto que mandou seu Filho para morrer por nós, mas Ele nos olha como filhos queridos. A fé de que nós podemos sim nos relacionar, de que há saída, que há cura para os nossos relacionamentos, de que eu posso vencer as marcas da rejeição, da dor, do abandono e viver uma vida plena de relacionamento com o próximo. Eu posso ser feliz no meu casamento, porque Deus, esse Espírito, pode fazer isso ser verdade na minha vida. Eu creio na transformação de pessoas. Eu tenho fé para crer, sim. E como Jesus disse, se tivermos a fé como o tamanho do grão de uma mostarda, nós podemos dizer aos montes, saia daqui, vai para lá, e o monte vai. Porque pela fé, todas as coisas são possíveis. Quantas vezes Jesus olhou para a gente, Ele olha para a gente porque olhou para os discípulos dessa forma e perguntou: o que você queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O quê? Ele ressuscita, diz que Ele é a ressurreição e a vida, olha para as pessoas e diz: você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6 do capítulo 11, eu não coloquei ele completo aí, mas a continuação dele diz o quê? Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus é bom, que Deus é amoroso. E nós podemos enfrentar esse ano de 2016 com fé no nosso coração. Paulo diz, em Efésios 6, quando Paulo fala da armadura de Deus, que nós usamos para a batalha espiritual, ele fala de um escudo com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Que escudo é esse, irmãos? Que escudo é esse? O escudo da fé. Porque a fé funciona como um escudo que faz com que toda mentira, todo engano, toda emboscada, tudo que não é verdadeiro, tudo que é mentiroso, tudo que é para o mal, caia nos meus pés, porque eu levanto o escudo da fé e a verdade, somente a verdade, é manifesta dentro da gente. Nos defendemos com o escudo da fé. Amém? Fé. Um ano de muita fé. De fé em tudo isso que nós falamos e muito mais que eu não falei aqui porque eu não lembrei. Que tem muito mais para a gente colocar a nossa fé em ação. Muito mais coisa. Às vezes a gente fica canalizando nossa fé num joguinho para conseguir as coisas de Deus. Nós usamos a nossa fé num joguinho mesquinho e diz: vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal para os vossos próprios deleites. Vocês não estão pedindo coisas que são realmente essenciais para a vida de vocês. É por isso que o Espírito Santo precisa entrar na jogada e orar por nós, porque nós não sabemos como orar. A gente fica pedindo besteira. Essas coisas que eu falei, não tem nenhuma besteira, não. E eu não vou dar exemplo das besteiras, não, que vocês sabem quais são.
Deus pode fazer na nossa vida aquilo que de fato nós precisamos. Amém, irmãos? Mas eu disse que você e eu, nós precisamos de um 2016 de fé e de esperança. O que é a esperança? A esperança é a capacidade de continuar crendo, de continuar esperando. Eu fui olhar no dicionário os sinônimos de esperança. Esperança é sinônimo de confiança, de espera, de expectativa, de fé, de perspectiva. Os antônimos de esperança é desesperança e uma palavra que é fortíssima para mim. Uma palavra chamada desespero. Desespero. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que perdeu a capacidade de esperar alguma coisa do amanhã. Perdeu a capacidade, ela não espera mais. Ou porque ela não acredita mais que alguma coisa possa vir. Ela perdeu a capacidade de esperar alguma coisa. E quando Paulo diz a fé, e ele sabe que não adianta simplesmente a fé, mas a fé precisa da esperança para continuar crendo. A fé precisa da esperança para os momentos onde nós estamos aqui caminhando e enxergamos as mesmas lutas nos acompanhando. Quando batemos mais uma vez com a cara na parede, com a cara na muralha, quando damos um murro e parece que aquela parede que nós queremos derrubar em nome de Jesus, ela nem balança. Quer que seja essa parede algo que separa você do outro, algo que separa você de você mesmo, algo que separa você de Deus. Você não consegue, você se sente infrutífero, você se sente nesse momento a esperança e a capacidade de continuar crendo. Embora a fé seja a mãe da esperança, a fé não se sustenta sem a esperança. A fé é a mãe da esperança, porque a esperança é continuar esperando aquilo que cremos. Ao mesmo tempo, a fé não se sustenta sem a esperança. Nós precisamos continuar crendo, mesmo quando tudo diz que não. Nós precisamos continuar acreditando que isso pode dar certo, de que esse meu relacionamento pode acontecer, de que nós podemos ser felizes, de que nós podemos viver uma vida e os projetos que Deus tem para a gente, mesmo quando tudo diz que não. A esperança, ela chega a ser irracional. Como a fé, muitas vezes, não se processa no campo da racionalidade. Porque as coisas de Deus aos homens natural, como diz Paulo, parecem loucuras. Qual a sua capacidade de continuar esperando? Eu escuto gente dizendo, não, eu não espero que Deus me abençoe, porque Deus já me abençoou na cruz. Não limite a capacidade que Deus tem de ser bom e de ser gracioso. Quando você diz, Deus já me abençoou, já me deu a vida eterna, não tenho mais coragem de pedir nada. Você está deixando uma barreira, de um limite da bondade de Deus. A bondade de Deus não tem limite. É como se você estivesse dizendo, olha, Deus já me deu tudo o que tinha para dar, e eu não tenho mais coragem de pedir nada. Mas Jesus disse, pedi, que dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Vocês pedem, vocês não recebem porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Peçam. Porque o Pai tem prazer em dar. Não deixe de esperar as coisas de Deus. Porque na hora que você deixa de esperar as coisas de Deus, é como se você estivesse indo contra aquilo que Deus de fato é. Não deixe de esperar. Não deixe de esperar. Eu escuto muito esse discurso mais racional, esse discurso mais, que aparentemente ele tem uma cara de discurso de alguém que tem uma fé madura. Mas às vezes é falta de fé. O não continuar crendo e não continuar esperando. Eu posso continuar esperando. Porque por merecimento mesmo, nenhum de nós deveria esperar absolutamente nada. Se Deus não trabalha nessa lógica do merecimento, por que não irei eu como filho
esperar. No momento em que o filho meu, ele não espera mais coisas boas de mim, ele está abandonando a minha paternidade. Ele está dizendo, eu não creio que você possa e deva continuar sendo o meu pai. Quando nós fazemos isso com Deus, é a mesma forma. Deus é pai. Deus tem prazer em nos abençoar, em operar vida em nós. Eu não estou falando de coisas fúteis, eu estou falando de coisas verdadeiras e existenciais da nossa vida. Não deixe de esperar em Deus. Não deixe. Feliz é o homem que aguarda em silêncio a salvação do nosso Deus. Está lá em Lamentações 3. Feliz é o homem que aguarda em silêncio. Ele está calado, mas ele está esperando. Porque no fundo do coração dele tem uma expectativa profunda em Deus. Nós somos treinados a não gerarmos expectativa em relação às pessoas, para não sofrermos. E às vezes acabamos fazendo isso com Deus. Não tenha medo de esperar em Deus. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entendem o que é esperança? Esperança é quando a fé cansa. Esperança é quando a fé bate no muro. A esperança vem, encosta na fé e fala no ouvido dela, continua crendo. Esperança é quando Jairo está indo para curar a filha dele com Jesus e entra uma mulher com fluxo de sangue no meio do caminho e interrompe tudo e chega a notícia de que o filho de Jairo tinha morrido. Está em Marcos 5. E naquele momento, Jesus olha para Jairo e diz o quê? Não temas, crê somente. Jairo acreditava, tinha fé de que Jesus podia curar, por isso ele tinha ido lá. Mas quando chega a mulher interrompendo e chega a notícia da morte, a fé daquele homem perde a esperança. Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. Não deixe de esperar em mim, apenas porque as circunstâncias estão mostrando o contrário. Continue esperando em mim. Você não será abandonado. E ele vai, chega lá, ressuscita a menina, porque não há limite para o poder de Deus. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Às vezes ficamos com medo de nos decepcionar com Deus e ficamos segurando a nossa expectativa. Coloque sua expectativa em Deus. Coloque. Crendo que Deus é soberano, crendo em tudo isso que a gente já crê. Estou falando para um auditório que tem uma tendência de às vezes parar de colocar expectativa, porque tem medo de se machucar, parar de colocar expectativa, porque está racionalizando a cruz, e já entende que recebeu demais e não merece mais nada, e se você não merece nada, você não merece nem a cruz. Não é verdade? Porque o entendimento não é de merecimento. Tem gente que olha para a sua vida e diz, mas eu não tenho mais coragem de pedir nada a Deus. Por quê, filho? Por quê? Meu filho continua tendo coragem de pedir coisa para mim, mesmo tendo passado o Natal agora e eu ter gastado um dinheirão de presente. E ele não tem receio de chegar e dizer, eu queria isso. Ele diz. Porque o filho, ele olha para o pai e espera do pai. Não é essa a raiz de todas as nossas frustrações com pai e mãe? Porque a nossa expectativa de pai e mãe é muito grande. Não tenha medo de esperar em Deus e de Deus. Ele é o nosso Pai perfeito. É como Jesus diz, se os pais que vocês tiveram aqui na terra souberam fazer coisas boas para vocês, imagine o Pai do céu, se Ele não nos dará todas as coisas que vocês de fato precisam. Por último, meus irmãos, o amor. Um 2016 de fé, de esperança e de amor. 1 Coríntios 13 diz assim, permaneço agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é... Por quê? Por quê? A
parece que a gente precisa mais da fé e da esperança do que do amor, concordam? Tipo, olhe para os seus problemas. Não parece que você precisa mais da fé e da esperança? Aí quando chega na hora do amor, diz, lá vai dizer coisa que eu tenho que fazer. Lá vem a obrigação, né? Veio a bênção, agora vem a obrigação. Porque parece que o amor tem uma cara de obrigação. A fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Por quê? Da fé e da esperança são extraídos benefícios próprios. O amor, ele é derramado para o bem do outro. E embora ele seja derramado para o bem do outro, não há nada que complete mais a sua existência do que amar. Tem uma pregação minha de 2005, que é dito carentes de amar. Deus não nos mandou amar simplesmente porque isso era um mandamento para a gente fazer. Deus está mandando a gente amar porque amando nós nos completamos. Porque amando nós nos encontramos. A fé e a esperança, elas são acompanhantes do nosso estado imperfeito. A gente está aqui nesse mundo imperfeito, toda hora vacilando, precisa de fé, precisa de esperança. O amor, ele persistirá mesmo nas condições de perfeição, quando nós estivermos na glória. Porque na glória não há mais sentido de ter fé, não é? Você vai estar vendo tudo. Ninguém vai estar esperando mais nada, porque o que esperávamos já foi feito. Mas continuará acontecendo e existindo o amor. Por isso que tudo passa, mas o amor, ele permanece para sempre. Porque o amor, a fé, ela aponta para Deus. A esperança, ela me leva a esperar deste Deus com confiança. Mas o amor é o próprio Deus. O amor é o próprio Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. A fé aponta para Deus. A esperança me leva a continuar esperando desse Deus, mesmo em tempos difíceis. O amor me dá a condição de viver o céu aqui. Amar é viver o céu aqui. Quando amamos, nós estamos vivendo a plenitude do reino. Nós estamos, amar é viver o céu aqui, é cumprir nosso propósito, é encontrar nossa essência, é encontrar Deus, é se encontrar. Quando nós amamos, nós não estamos apenas sobrevivendo, nós estamos vivendo, de fato. Por isso, quando Paulo coloca o amor como sendo maior do que tudo, ele está dizendo: o amar é viver o céu aqui. Amar, o amor é a única coisa que continuará para sempre. E nós podemos viver esta eternidade e esta realidade do céu aqui. Por isso que somos tão felizes quando amamos e tão infelizes quando não conseguimos amar. Por isso que sofremos tanto com o desamor, quer sejamos alvo do desamor, quer sejamos a arma do desamor. Sofremos tanto com o desamor e nos encontramos tanto através do amor. Que você não tenha um 2016 só de fé e de esperança, mas que você tenha um 2016 de muito amor na sua vida. Um 2016 onde Deus vai emanar do seu coração, onde Deus vai transbordar do seu coração. Porque a fé e a esperança, ela vai levar você ao amor. Existe uma fé mercantilista no mundo gospel. Essa fé não nos conduz ao amor. Essa fé nos conduz ao nosso impériozinho. Mas existe uma fé do evangelho, do grão de mostarda. Esta fé nos conduz à esperança, que nos conduz ao amor. Lembra de Pedro? Pedro sai falando: acrescentai à vossa fé a virtude conhecimento, conhecimento. Lá no final ele fala o quê? Do amor. Porque quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Mas logo que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Porque aprendi a amar com verdadeiro amor. Aprendi a abraçar de verdade. Aprendi a dar sem esperar receber em troca. Aprendi a perdoar. Aprendi a pagar o mal com o bem. Aprendi a pedir perdão. Aprendi a abraçar e a ser abraçado.
Aprendi a amar. Porque sem amor, irmãos, até mesmo a fé, ela fica sem sentido. Interessante, né? Que a fé nos conduz ao amor, mas a fé sem o amor, ela não tem valor nenhum. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, que tenha fé capaz de mover montanhas, sinais, milagres, mas não tiver amor, eu nada serei. E o que há de mais pleno a ser vivido na nossa vida com Deus, não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com aquilo que somos. Tem a ver com o nosso ser. Pois ainda que você faça isso, se você não tiver amor, nada serei. Porque o amor é o fruto genuíno do ser, do existir, do ser pleno na vida que Deus tem pra gente. Que esse ano de 2016 seja um ano de muita fé, de muita esperança e de muito amor.